Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Chegamos exatamente na metade do mês de junho, mês 6. Em seguidinha, daqui 15 dias, mês 7, julho. Ah, que velocidade, hein? Te liga, porque a coisa é séria, tá? Então vamos aproveitar ao máximo essa vida maravilhosa, né? Quando a gente souber exercê-la, né, com condições legais, ela é maravilhosa. Se andar na contramão, ela é horrorosa. Então te liga aí e vamos adiante, tá bom? Estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e também Grupo Zafre, 86 anos, o melhor supermercado do planeta, tá bom? Então te liga que é maravilhoso. Vamos adiante, falando no esporte, no futebol. Eu pergunto ao meu amigo Silvio Lopes, o que tu me diz aí de futebol? Já Silva, o Internacional ainda não escolheu o técnico. Estava ouvindo o pessoal que entende os programas de rádio e parece que este técnico é o Loz, né? Vai continuar pelo menos nos próximos 3 jogos. E eu acho que é uma coisa importante testar o Loz, que já teve experiências aqui, teve em São Paulo e não foi bem sucedido. Mas de qualquer maneira ele conhece muito bem a equipe do Internacional, os grupos do Internacional e de repente o Zé Silva até poderia ser uma boa alternativa para o Inter, que joga, né? Essa semana o Grêmio também joga pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai pegar o Sport Recife, que é um jogo muito difícil para o Grêmio. O Grêmio está numa situação ainda de... Jurandir, eu não me lembro do Grêmio ter começado bem o Campeonato Brasileiro. E, novamente, o Grêmio não começou bem. E, para se recuperar em frente ao Sport, não vai ser fácil. Não. E são 6 pontos já que deixou para trás, né? Em 2 rodadas são 6 pontos, né? Então tá, fala, Jurandir Soares. Quanto ao Internacional, eu acho que a permanência do Osmar Loz hoje é um detalhe importantíssimo, porque ele já mudou o vestiário do Internacional. Ele não só mudou o vestiário, mas mudou a postura de jogo do Internacional. Ele recuperou Edenilson e Patrick, que não estavam jogando nada com o Martínez ali, e estão fazendo eles jogar novamente. Ele pode repetir o que fez o Odair Hellmann, que era auxiliar, passou interino, de repente foi efetivado e fez um belo trabalho. Está em casa o treinador, tu acha? Eu acho que, pelo menos por enquanto, o Internacional não precisa atropelar. Não precisa buscar o Lisca correndo. Não, o Lisca nem vem. Não vem, está fora. O Lisca, inclusive, ele se demitiu lá do América e está no mercado. Se fosse o caso, se o Inter tivesse interesse, já teria acertado. Olha, vem. Mas ele está na lista de 3 aí. Tem um português, tem um Lisca. Mas só que o Lisca é o seguinte, o que pesa contra o Lisca é o gênio dele. Temperamental. Ele é muito temperamental, ele briga demais. Ele brigou com um jogador lá do América. Por isso que chama ele de Lisca louco, né? Lisca louco, tal, né? Briga dentro do vestiário, briga fora, né? Ele arruma umas encrencas para ele, assim, desnecessárias, de graça. Se compatibiliza, por exemplo, lá da decisão do Campeonato Mineiro, América e Cruzeiro. Aí ele ganhou o jogo e esculachou o Cruzeiro, tem que ficar na 2ª divisão mesmo, tá e coisa. De repente ele podia ser o treinador do Cruzeiro ali adiante, né? Com isso ele fecha a porta, né? Exatamente. Então... E alerta outros clubes, né? Com relação ao comportamento, né, Silvio? Isso. Então, eu acho que o Lisca não vem e acho que o Inter vai apostar no Diego Aguirre. Que já acha um bom treinador? Olha, ele teve passagens por aqui, pelo próprio Inter, né, 2015, pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro. Nunca ficou lá muito tempo. Né? Mas não esquentou muito aqui também. Não esquenta. Aqui também é o seguinte, nós temos essa cultura danada aqui, né? A imprensa também derruba. Perdeu 3 jogos, vai embora, né? Vai embora. Paulo Olímpio Souza. Bom, em primeiro lugar, Silvio, eu quero agradecer a solidariedade dos companheiros de bancada com essa preocupação com o Inter, né? São 2 gremistas juramentados, foi o que eu sei. E estão muito preocupados com quem será o treinador do Inter. Isso é muito solidário, eu gostei. Queremos o reerguimento desse Nós somos favoráveis ao emprego e não ao desemprego. Queremos o reerguimento para ver se o co-irmão ganha um Grenal. Muito obrigado. Mas a respeito do tema, já muito bem analisado pelos companheiros, eu também concordo. Chega de soluções estrangeiras para o Inter. Fala-se num português, o Diego Aguirre já foi uma experiência, talvez a mais próxima, e isso ajudaria em relação ao Inter. O Lisca me parece um pouco temperamental, embora seja colorado raiz, né?
Mas o Loss parece que merece uma chance. A solução caseira tem essa vantagem. Já houve uma mudança na primeira atitude, os próprios jogadores reagiram positivamente, porque essas extravagâncias, vem um espanhol cheio de novas teorias para um plantel que não tem repertório. É um repertório muito limitado, tecnicamente, a equipe do Inter. Mas quando ela é motivada, ela tem potencial e já demonstrou isso, né, para avançar, não para ser campeão. Lamentavelmente, já perdeu algumas decisões seguidas, né? Isso traz uma marca negativa no ânimo do plantel. Mas nós temos que nos manter vivos, positivos e vencedores. Não podemos mais entregar pontos em casa. Vamos fazer um teste amanhã, Silva. Sim. Um teste, me parece, decisivo para essa escolha, que terá aqui essa definição técnica que o clube terá. Contra o Atlético. O Atlético vem com uma das... Atlético Mineiro. Bem embalado. Atlético Mineiro. Bem embalado. Vem embalado e é um teste mesmo decisivo. Se o Inter conseguir um resultado razoável, eu digo razoável porque um empate não será mau resultado, embora em casa, mas nós estamos saindo de uma crise. Então, me parece que será um teste decisivo para saber se haverá ou não um prolongamento da permanência do Loss na direção técnica do time. Eu não tenho expectativas, eu estou como um observador atento e preocupado. Espero que o destino nos reserve uma solução adequada. O problema de querer trazer nem esse português, assim como veio o Ramírez e tal, esse pessoal de fora, eles não têm noção da dimensão do que representa a grandeza de um Internacional, a grandeza de um clássico Grenal, né? A grandeza do nosso futebol no contexto brasileiro. Eles não têm noção disso. E mais, a dimensão de um Grenal. Veja o espanhol, os reveses eram... Não, teremos tempo para trabalhar. Não, nós não temos tolerância europeia aqui com treinadores. Vocês disseram muito bem antes. 3 partidos, 3 reveses seguidos, já vai-te embora. A exceção foi o Grêmio com o Renato, porque o Renato é ídolo do Grêmio e ganhou títulos. E também, ganhou uma tolerância na partida. É verdade. Né? E depois, evidente, mas isso é bom e é ruim. Eu acho que... Mas nós não temos tempo, nem paciência e tolerância diante de um revés com o rival maior crescendo ao nosso lado. Né? Esse é o problema. Muito bem, vamos adiante. Por isso, só para arrematar, Pois não. invadindo um pouco a seara tricolor. Nós já invadimos a Colorado, tu pode invadir agora também. Tá bem. Só não faz gol. A verdade é que a heróica vitória na Bahia, imaginem, né? Com 10 jogadores a menos, desde os 6 minutos do segundo tempo, e se aguentou com raça, com vontade, adquiriu outra dimensão. Porque se, diante da gangorra permanente que nós vivenciamos, se o Grêmio tivesse ganho, né, não teria tanta dimensão como teve. Quer dizer, então, o que foi maior ainda, além da vitória, nas circunstâncias que foi conquistada, foi a derrota gremista. Esta é a gangorra. É assim que nós vivenciamos. Deixa eu só aproveitar para dar um toquezinho, que nós tivemos um baita jogo hoje de tarde, Alemanha e França, né? Eu assisti. Baita jogo, e eu espero, assim, por exemplo, o nosso treinador,
Thiago Nunes tenha dado uma olhadinha naquele jogo, tá? Tenha visto como é que aqueles times jogam, especialmente a França. Especialmente. Não tem aquele nheco-nheco de ficar tocando bola lá atrás, do Rafinha para o Jeromel para o Cano para o Cortez. Cortez para o Cano para o Jeromel, Jeromel para o Nem me fala, nem me fala nisso. Aquela nhaca. Os caras pegam a bola e saem na diagonal. Na diagonal. Então tá. Objetivo. Mas olha a precisão dos passes e olha o elenco, né? Tecnicamente. Então isso é um Mas é treino. É. Eu vou fazer uns comerciais, depois vou chamar a Codesul. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de futebol também, tá? Jean-Pierre. As coisas vão clareando aos poucos. Já tem gente dizendo que o Jean-Pierre parou de jogar. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele tem um convite maravilhoso para ir embora. Esse é um expediente que todo atleta usa. Será que é verdade? Não sei. Ninguém deixa de conhecer a sua qualidade, né? No caso do futebol como atleta, ele é um baita de um atleta, um jogador de primeira grandeza, e o seu Jean-Pierre vem já, com o tempo do Renato ainda, e agora com o Thiago Nunes aí também. E o Thiago Nunes admira demais. Então está na cerca o Jean-Pierre e pode ser vendido sim, já se admite isso lá no Grêmio. Olha, o Jean-Pierre, ele corre o risco de repetir o Paulo Henrique Ganso. Corre o risco. Ou também Corre o nosso, o rei da América, que é o Luan? Luan. São Graças a Deus que o Corinthians pegou o Luan, né? Mas o Luan ainda teve um período de brilho. E o Jean-Pierre corre o risco de não ter nada. Porque é curioso, que ele tem futebol no corpo. É um cara que tem futebol. A gente percebe que ele tem categoria e tal. É por isso que eu digo. Agora é um vagal de marca maior. É um vagal. Não faz a mínima força dentro do campo. Aquela perna não estende assim para dar uma espichada para tirar uma bola do adversário. Não participa de uma repartida. O cavalo passa encilhado e estão jogando fora, né? Então, é um baita do jogador que está na iminência de colocar fora, na lata do lixo, a sua carreira. As primeiras atuações do Jean-Pierre, eu falando com amigos gremistas, digo, vocês estão com o embrião do Ademir da Guia. Tinha movimentos aparentemente parecidos, lentos, mas era de uma visão de jogo, uma precisão nos passes, lançamentos, e enganava, porque era longilíneo, como é o Jean-Pierre, e tinha passadas largas, aparentemente era lento o jogo. Não, mas o Jean-Pierre aparentemente aparentou ser o Ademir da Guia. O Ademir da Guia, mas o teu diagnóstico foi perfeito. Insensado como o Ganso. O Ganso jogava maravilhosamente no Santos. Jogou um campeonato, 2, muito bem, foi para a seleção. Era ele e o guri aquele que jogou aqui no Grêmio. E apagou. Que era Ganso e... Aqui no Grêmio... E veio a dupla que era ele e o Ganso no Não, Santos. mas era ele e o Robinho, né? Não. O Diego. Não, teve aqui aquele que brilhou muito no Santos, aqui ficou pouco tempo. Fulano e Ganso, não sei. Não. O Ganso foi... É só aí, o Jean-Pierre. Depois ele, além de... o Ganso foi para... Além de... Pode ser que haja essa promessa, Silva, assim, de um contrato especial. Mas eu fiquei mais preocupado com a carreira altamente promissora do Jean-Pierre quando ele ficou loiro. Aí... Ele se preocupa com o cabelo, ele se preocupa com a tatuagem. Aí eu digo, meu Deus... Para não ser foi precocemente aloirou o cabelo. Para não ser repetitivo eu diria o seguinte, eu não tenho maior simpatia pelo nosso treinador, Thiago Nunes, não tenho. Se fosse um esse dirigente, que chegou? Sim, esse o currículo dele é muito pequeno para chegar aqui no Grêmio para substituir o Renato. Isso aí é uma bomba. Se o sujeito chegar para ocupar o espaço do Renato, a vaga do Renato, não é tarefa fácil. Mas bom, e ele não é bom. Ele tem sido teimoso, ele não está legal, esse Thiago Nunes, ele não me leva a mal. Ele tem grandes atletas para escalar, fica no banco. E outra coisa que tem treinador que tem a mania, quando está na asfixia, falta 10 minutos, 8 minutos, 5 minutos, 15 minutos, ele lança A, B, C, D, que já podia ter entrado no intervalo. Ele não faz isso. Caso Douglas Costa. A Juventus
devia para ele liberou valores da Juventus, é o Bayern de Munique, vai para lá, vem para cá, não vai anuncia, não veio ainda a autorização da Juventus, isso foi 45 dias, eu acho, essa novela Douglas Costa. Bom, anuncia, agora ele vai casar. Não casou mais, adiou o casamento porque não pôde fazer a festa no Copacabana Palace, porque tem restrições, a noiva, manequim, modelo, não sei o quê, então tá. Pô, o cara não joga, já está virando um mês de salário, tia, e o cara não lança o cara em campo, tia, o cara ele não tem condições, está doente, está com lesão. Pô, pelo amor de Deus, tia, é uma novela aí, vai 2, 3 meses, 4 meses. Esse retorno pelo amor de Deus. De astros que se tornaram mais astros no exterior e o retorno gera, historicamente, Silva, sempre gerou parcos dividendos. O Renato voltou como treinador e deu dividendos para vocês com sobras, não? Como treinador. Mas se viesse como jogador, fim de carreira, essas coisas não têm funcionado. Tomara que, para o Grêmio, que eu esteja enganado, né? Então, essa novela do Douglas Costa custa muito caro para o clube, tá? Obrigado. A expectativa toda, né, dele vir, não vir, veio. E aí o baita atleta, que é o diferencial agora da equipe, não joga. Agora parece que foi relacionado para ir lá. Para ir para Recife, né? Aí vai, mas não joga. Ou entra aos 35. Olha o Guerreiro no Inter, financiado 2 anos. E hoje, Deus o livre. Qual foi o retorno que ele deu? Eu acho que o Inter tinha que ter aproveitado aquela beliscada que ele deu para sair. Ele disse, vai. Sem relutância. Vamos falar do Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, do nosso coração, o banco que nos ajuda em qualquer situação. Se quer prosperar, o banco está aí estendendo a mão. Se tem dificuldades, está aí o banco também com as taxas, como eu digo sempre, civilizadas. É o grande Banco do Sul que tem balanços extraordinários, altamente positivos, rentáveis. É um banco estatal, né, minha gente? Cumprimento a Cláudio Coutinho, seu presidente e toda a diretoria do Banrisul, seus colaboradores, tá bom? Então, olha aqui, ganhe tempo, faça suas transações pelo Banrisul digital. Tudo no seu tempo. Dá uma olhada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante, já falando do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né, minha gente? Olha aqui, a maravilha da Serra Gaúcha, trazida a Porto Alegre por João Tumeleiro, né? Padaria, queijaria e mercearia gourmet. Isso aqui tudo em Porto Alegre, né? Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, aqui na capital dos Pampas, a nossa querida Porto Alegre. Onde fica esta maravilha? Na rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis, tá bom? Aberto de segundas aos sábados, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados fechado, ok? Então te liga em Armazém do Queijo Empório Gourmet com teleentrega extraordinária, tá bom? Olha aqui, lá você encontra queijos e frios importados nacionais, conservas, pães, massas, tá? Biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, pato, marreco, camarão, salmão, cestas para presentes, pratos prontos, bolinhos de bacalhau, empadas extraordinárias, brusquetas, pizzas, tudo produzido no Armazém do Queijo Empório Gourmet. Então te liga ali na Murilo Furtado 254, estacionamento tranquilo, segurança absoluta, né? Na frente toda do Armazém do Queijo, espaço para que você estacione, tá? Então te liga, faça os seus pedidos, por exemplo, de teleentrega pelo 98-020-7107 e também tem um outro telefone fixo, que é exatamente o 33920085, 51 33920085. Olha aí estão as brusquetas, estão as pizzas, tá? É um negócio fantástico. Isso é o Armazém do Queijo, comandado por João Tumeleiro, essa figura que sabe tudo de gastronomia e que é um gentleman, né? É um diplomata, o João Tumeleiro. Mais precisamente, João Tumeleiro Neto. Ah, não, isso aí é muito forte. Grande abraço ao João Tumeleiro, essa figura que nos trouxe essas maravilhas lá de Bento, ok? Muito bem. Vamos adiante, minha gente, mais adiante vamos, falando do Codesul. Hoje tivemos uma reunião no Palácio do Governo,
Palácio Piratini, com os governadores lá do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina e o nosso aqui, evidentemente, Eduardo Leite, governador de todos nós gaúchos, né? 60 anos do BRDE também, comemorado hoje. Hoje é o dia que comemora 60 anos o BRDE, Banco Regional do Desenvolvimento Econômico, né? Que agregou o Mato Grosso do Sul. Era só dos 3 estados do Sul, agora tem o Mato Grosso do Sul também. E, então, foi um momento importante, né? Onde também houve uma manifestação que eu achei muito interessante, muito oportuna do governador Eduardo Leite, que ele disse o seguinte, ó, precisamos olhar para além dos nossos mandatos e pensar no futuro. Então, interessante, porque tem governador que pensa no seu mandato e não está preocupado com o que vem pela frente, se o seu sucessor vai ser de A, B, partido. Está preocupado com a reeleição. Exatamente, ou com a reeleição. Então, não é o caso do Eduardo Leite, nosso governador, que pensa assim, que tem que pensar no futuro independente dos seus projetos, né, pessoais, políticos. Então, muito bom. Vamos ver aí a manifestação do governador Eduardo Leite, nesse momento aí de reunião do CODESUL e também do aniversário do BRDE 60 anos. Este ato, esta reunião, ela se dá por motivação dos 60 anos do CODESUL e do BRDE. Em seguida, nós vamos ter um ato para celebrar os 60 anos do Banco Regional de Desenvolvimento Econômico desses estados, que é a única iniciativa que se tem no Brasil de um banco regional de fomento criado por iniciativa dos próprios estados. Há 60 anos, os governadores do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se reuniram, decidiram formar um Conselho de Desenvolvimento dos Estados do Sul. Em 92, o estado do Mato Grosso do Sul passou a integrar este conselho e o CODESUL, esta reunião de estados, tem, através do BRDE, um instrumento de fomento importante para as políticas públicas da região e também para a iniciativa privada, né? Crédito que é viabilizado para, inclusive agora no período da pandemia, capital de giro para as empresas mais afetadas nos seus negócios. Nessa reunião nós discutimos, só para dar o contexto aqui geral, nós discutimos a situação dos estados em relação à pandemia, né? Evidentemente nós estamos atravessando um momento crítico, que é a pandemia do coronavírus. Então, sempre que nos reunimos, tratamos de reunir as nossas equipes de secretários da saúde para dividir conhecimentos, experiências, dificuldades que se avizinham, né? Um dos pontos críticos aqui trazidos, por exemplo, é a de que nós, especialmente nos estados do Sul, observamos um crescimento, né, de casos e de internações. Mato Grosso do Sul também está enfrentando uma situação como essa neste ano de 2021, mas não houve iniciativa por parte do Ministério da Saúde de recursos garantidos aí a maior para o custeio das atividades nos nossos hospitais, dos serviços hospitalares. Então, esse é um dos pontos críticos que foi trazido e que deverá merecer a nossa especial atenção na gestão junto ao governo federal, para que sejam garantidos recursos adicionais para a gestão dos nossos sistemas de saúde em função da sobredemanda que nós temos em relação ao Covid. A gravata. Maravilha, tá? Bonita a gravata do governador, hein? Bem diferente, bem original. Muito bem. Silvio Lopes. Tem que competir com a tua, né? A minha... Não é problema. Silva, foi muito bem o governador quando disse que os governantes têm que olhar para o futuro. Quando foi criado o BRDE, há 60 anos, era governador do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. Do Paraná, Ney Braga. De Santa Catarina, Celso Ramos. Durante toda essa trajetória, o BRDE injetou nas economias desses 3 estados 200 bilhões de reais a preços de hoje. Isso significa quase 3,2 bilhões por ano, que é muito dinheiro. E o BRDE começou a empregar seus recursos no apoio aos produtores rurais. Hoje, a carteira de crédito do BRDE é mais de 13 bilhões de reais. Ou seja, o BRDE tem um papel interessantíssimo, importante e fundamental no crescimento econômico desses 3 estados. Muito bem. Então tá. Adiante, vamos falando de auxiliadora predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Auxiliadora predial, sedes na sua raiz aqui em Porto Alegre, telefone 51 32 16 6100, lá em São Paulo, grande frente da auxiliadora predial, 11 23 48 4000, site auxiliadorapredial.com.br. E eu digo mais uma vez, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Essa é a
missão da Auxiliadora Predial, que tem uma carteira de imóveis, de compra e venda de imóveis extraordinária, administração de condomínios e também de carteira de locação de prédios, né? Apartamentos, residências, lojas, etc. e tal, garantia absoluta para o seu patrimônio. Auxiliadora Predial, seu site é auxiliadorapredial.com.br. Muito bem, vamos falar de Vidrobox Blindex, líder no segmento vidreiro desde 1971 e este ano comemorando, nesse semestre, agora próximo, 50 anos de fundação, a Vidrobox Blindex. Vidros temperados, laminados, termoacústicos, refletivos, box para banheiros com películas de segurança, divisórias de vidro temperado, espelhos maravilhosos, portas com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas. Tudo isso é com Vidrobox Blindex. Telefone 51 3302 4343 e o site vidrobox.com.br. Entrando aqui agora, meio nas plataformas aqui, Bernardoni cotado para treinar o Inter. Não, o Inter não pode. É fake. Sabe que é fake. Ou para apitar os jogos do Inter. Para apitar os jogos do Inter. Bom, se for para apitar, daí eles vão crescer. Vão botar a faixa que não termina mais. Eu asseguraria, se o Bernardoni voltasse ao apito e apitasse o jogo do Inter, não teríamos ninguém expulso. Exatamente. Não tem ninguém expulso. E o treinador seria o melhor do mundo. E os adversários provavelmente Teriam. Vários. Ayrton Domingos Bernardoni. O Ayrton sabe que o Ayrton já tem 4 vacinas, eu acho, né? Mas a patroa não deixa ele sair, né? Está ressabiado. Porque ele é jovem, né? Ele é jovem. Então, como ele é jovem, ele pode trazer, né, o vírus, né, na lapela, alguma coisa. E daí ela entra em risco, né? Então, por isso, ela não deixa o Ayrtinho sair. Está assistindo o programa aqui, ó. Tem que cuidar da sua criancinha. Agora, o que vai em farmácia, o Bernardoni, é uma loucura. Viu? E é sempre o mesmo remédio. Não fica bom? Não fica bom. E gozado, né? Eu também tenho alguns permanentes. Vou te contar. Tu ia falar, não? Não, ia dizer que é gozado porque ele que é vermelho, mas de modo geral ele procura azul, né? Ele pergunta, a embalagem tem azul aí? Tem azul. Me dá o que tiver aí no estoque. É azulzinho. Vamos adiante. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Ela tem mais de um século, né? É centenária a Aspecir Previdência. E aí eu digo, né, minha gente, quem não tem um plano de previdência complementar é complicado, porque na hora de qualquer dificuldade surge a importância, né, de um plano de previdência. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela é uma empresa que está sediada aqui no Centro Histórico, na Praça Otávio Rocha 65, telefone 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Fala, João. Não, você tinha... Antes. Bolsonaro tinha apoio de Donald Trump. Perdeu. Biden. O Biden até não está sacaneando o Brasil, está levando meio num banho-maria, vamos dizer assim, tá? Tínhamos os patrícios em Israel. Perdemos a parada também. E aí? Não, mas acontece Qual é o prejuízo que nos traz? Não traz. Tanto é que os Estados Unidos, por exemplo, não trouxe prejuízo. Não trouxe? Não trouxe, continuou da mesma coisa. Com Israel também não traz, até porque a mudança lá, o Netanyahu de direita, e o que assumiu é mais à direita dele ainda. Então, é superior. É mais à direita ainda. Então, não tem perigo. O perigo que pode surgir depois é daqui a 2 anos, vai trocar o primeiro-ministro. Sim. E o que ia assumir, aí esse é de esquerda. Porque é curiosa, a aliança que eles fizeram lá para derrotar o Netanyahu vai lá da extrema-direita até a extrema-esquerda. E até o Partido Árabe, tá? Pela primeira vez, o Partido Árabe está participando do governo. Então, é uma composição ultra heterogênea, conseguiram derrubar o Netanyahu por 60 votos contra 59, agora não vai ser fácil eles terem essa coalizão para governar o Estado. O Netanyahu, Bibi, o apelido, teve 12 anos no poder e a gestão do Netanyahu, sob a ótica judaica mundial, foi positiva. Foi. Ele mostrou muita força sempre. Econômico, no aspecto
tecnológico. Hoje Israel exporta tecnologia e para o mundo. É um país de ciência ponta. para o mundo, é um país de ponta. E nas tratativas, Jurandir, tu que conhece o Oriente Médio como poucos, ele também já estava consertando ajustes importantes ali, né, com relação à convivência. O Trump deixou um bom legado para ele, que o Trump intermediou as negociações, porque o grande problema ali é Israel e os palestinos. Tal. Isso ali está em banho-maria, não Sim, tem... isso está dentro ali, o território isso ali. não tem solução momentânea. Né? Mas, em função disso ali, sempre aquela conflagração, aquele antagonismo com os árabes. De repente, o Trump conseguiu agora... O Israel já tinha feito um acordo com o Egito lá em 79 e depois em 94 com a Jordânia. Agora, pouco antes do Trump sair, Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão e o Marrocos, os 4 países fizeram acordos, né, reconhecendo a existência do Estado de Israel, a convivência entre voos, né, de Dubai para Tel Aviv e vice-versa. O rei, né, não é o rei, mas é o príncipe, que é quem está mandando, o Salman, Mohammed bin Salman, que é quem está mandando na Arábia Saudita, se reuniu com Netanyahu, não firmaram um acordo de paz, mas se encontraram, né, iniciaram um diálogo, uma aproximação. Então, esse circuito, no contexto do Oriente Médio, é muitíssimo importante. Resta o Irã, né? O Irã é o complicador. O Irã, aliás, um dos fatores desses países terem se aproximado de Israel é que o Irã é o inimigo comum. É comum de todos. Né? De todos. É o inimigo tanto de Israel quanto dos sauditas, das monarquias do Golfo. Então, por isso que... Mas o Netanyahu já avisou. São 8 partidos que se uniram para derrubá-lo. Por um voto. E ele diz, ao se despedir e ao sair, breve estaremos de volta. Porque não vai ser fácil essa composição de 8 partidos de esquerda, centro e direita. Não vai ser fácil, não. Tu conseguir conciliar interesses de grupos tão diferentes, diferentes politicamente. Né? Muito bem, então tá. Vamos falar aqui agora do CIE, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional, por todos os seus predicados, né? Sem dúvida nenhuma. Gestão, especialmente, é espetacular do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul. Por isso, ele é modelo nacional. Investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem do CIERS. É espetacular, onde os jovens começam a estabelecer suas jornadas futuras, suas tendências profissionais. É extremamente importante. Dá uma olhada na chamada. Tá. Então tá, vamos ver aí, minha gente, agora vamos falar um pouquinho do Gaudério. O Gaudério, né? O gaúcho, a gaúcha, né? Gente bondosa, gente que se liga, né, no seu conterrâneo, né, nas dificuldades, né, dos viventes aqui da terra. Eu estou falando da campanha do Agasalho 2021, promovida pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, leia-se governador Eduardo Leite. Então, o gaúcho, sempre solidário com as dificuldades dos seus semelhantes, e especialmente nessa época agora de frio, chuvas intensas, né? Todas as dificuldades impostas a essa gente, alimentação também, né? Alimentos não perecíveis são muito bem-vindos, né? Calçados, vestuário, roupas de cama, cobertores, colchões, tudo que você tem aí, coisa boa, vamos dar para essa gente. Não está mais usando, está até atrapalhando, né? Está ocupando espaço aí no seu roupeiro, no seu closet, na sua garagem, na sua casa. Então vamos fazer esse gesto, esse ato aí de bondade. Dá uma olhada na mensagem do governo do estado do Rio Grande do Sul, esse governador Eduardo Leite.
O inverno atinge milhares de gaúchos e são as pessoas mais necessitadas que sofrem isso na pele, com o frio e a fome. Viver se torna um desafio diário. Por isso, ajude doando. A campanha do Agasalho 2021 também está arrecadando alimentos e cestas básicas. Doe. Campanha do Agasalho 2021. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Aí, ó, tá, faça a sua parte, tá? Isso é a marca do gaúcho, dos gaúchos, né? Desse, homens e mulheres, evidentemente. Tá bom? Paulo Olímpio Souza. Bom, nós estamos vivenciando uma situação de reformas. Na administração municipal, o nosso prefeito, Sebastião Melo, se empenhou ao máximo para a reforma previdenciária ser aprovada na Câmara e não foi exitoso. Há uma resistência da bancada do PDT, a tradicional oposição estaria contra mesmo. É o presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Binzeli, Ferronato e um terceiro... Mauro Zacher. E sob a inspiração da deputada Brizola, né? Juliana Brizola. Fecharam questão, né? Pela não aprovação da reforma previdenciária, que segundo dados publicados, porque o que tem sido feito, e é louvável, é que a administração municipal tem sido absolutamente transparente. E esses dados que Sebastião trouxe, levou à Câmara, expôs, demonstrava a necessidade premente dessa reforma. E tem o plano B para a reforma. Eu sei, eu fui servidor público, sou aposentado, o quanto, e fui militante também corporativo, fui presidente de associação, confederação nacional. Eu sei que o servidor, por tendência, a reação dele é autoprotetiva, no sentido de não mudar, não querer as coisas para muito longe. É um pouco imediatista esse sentimento. E essa reforma vê mais longe, vê para o futuro, com um custo pesadíssimo atual. Pois bem, com todos os argumentos, com tudo que foi possível, não demoveram o 24º voto, não conseguiram o 24º voto. E não conseguiram a aprovação, mas não jogaram a toalha. Ainda há expectativa antes de deflagrar o plano B. O plano B seria aumentar as alíquotas, não é isso? Terrível para todo mundo. Terrível 22%. para todo mundo. Ninguém sai ganhando. É. Pois bem, então, nosso empenho aqui, dessa bancada, Silvio, no sentido de que haja bom senso, que o pessoal pense nas consequências, que o próprio servidor municipal e suas corporações, seus sindicatos, suas organizações, pensem, tenham bom senso, vamos olhar para o futuro, se falava um pouco, se cobra dos governadores, vamos olhar para o futuro. Todos nós temos que olhar para o futuro e eu estou solidário com a administração municipal nesse empenho. Tomara que se encontre a solução mais razoável possível. Interessante. Por isso que a política, às vezes, ela é absolutamente nociva, né? Essas performances, essas posições, né, radicais. Ora, se é melhor para toda a camada, né, dos Barnabés, do funcionalismo municipal, por que essa resistência de um partido batendo o pé e não aprovando? Quer dizer, deixando esnucado o prefeito, que está procurando fazer uma grande gestão em benefício de todos, do funcionalismo municipal, da comunidade porto-alegrense, enfim, de todos. Né? Aí, quer dizer, uma teimosia
que se caminha para trás. É um caranguejo que está estabelecido aí nessa situação. Quer dizer, por favor, o pessoal tem que olhar para frente, minha gente. É o que disse o governador agora, vamos olhar, não é o nosso mandato, vamos olhar o que a gente deixa de legado para novos governadores, gerações futuras, enfim, empreendedores, etc. e tal. Não é olhar para o nosso umbigo e as áreas do goleiro. Quer dizer, isso que estão fazendo na Câmara de Vereadores é um atraso para a cidade, é um atraso para o funcionalismo. Claro que o funcionalismo não quer, porque tem muitas razões e tem também as ideologias embutidas aí, é o que mais atrapalha, são as ideologias. Não é nem o efeito do que está propondo o prefeito, lamentavelmente. A posição das corporações, José Silva, através do sindicato, ela é compreensível, embora a gente não entenda isto. Por quê? Porque os parlamentares, estes sim, eles deveriam olhar, como disse o governador, e tu citaste isso muito bem, olhar para frente, para o futuro, porque esses políticos, o partido do presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Benzeli, e aqueles outros, a Joana Brizola e o Ferronato o próprio Uzáquer entrou pela bola 7, entrou raspando e já está complicando aí. E outra coisa, é vereador de carteirinha, né? Pois é. Então, esses vereadores têm que ver que lá no futuro, o partido deles, e eles estarão na posição de administradores da causa pública. Então, tem que pensar no bolo todo e não apenas na corporação. Mas isso me remete, assim, rapidinho, Silva, meio minuto, à questão da chamada reforma fiscal. Nós estamos hoje encaminhando a reforma administrativa federal, mas eu acho que a reforma administrativa também ela precisa ser acompanhada de uma reforma fiscal e não apenas tributária. A diferença de uma e outra é o seguinte, a fiscal, ela olha para o arcabouço institucional tributário do país. Todos os impostos e tal, como é que se distribui e tal. E a reforma tributária mexe nas incidências e nas alíquotas. Então, nós precisamos saber antes o tamanho que queremos do Estado. E depois, sim, fazer a reforma tributária. Por isso que tem que se avançar na administrativa e pensar também na fiscal e tributária. Eu acho que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre poderia dar um grande passo do ponto de vista de diplomacia, de compromisso com a cidade e não votar ouvindo as corporações e uma parcela, um segmento apenas pequenininho da cidade, mas votar vendo o macrosistema de Porto Alegre. E é interessante, né, porque o prefeito, inclusive, teve uma reunião com os representantes das entidades de funcionários. E eles se conscientizaram, né, de que realmente é o caminho. É o caminho. E lá na Câmara os vereadores houve um retrocesso não foi. Por uma posição radical, está compreendendo? Que prejudica a todos. Os funcionários convenceram quando a os parlamentares. categoria aceita, como é que o partido, uma ideologia não vai aceitar, pelo amor de Deus? É tiro no pé. Isso me parece Vão pagar esse vale aí, vão né? pagar. Então, são coisas que ficam registradas na Lógico, biografia política do vereador. Os deputados, quando eu falei em reformas, o governador Leite, de quem temos falado bastante nesse programa, Sem dúvida. vai voltar com a reforma tributária aqui no Estado, Silvio. Exatamente. Vai voltar porque foi postergado também por resistência. Até o final do ano. Houve resistência, enfim, mas vamos ver se dessa vez passa. Assim como no Congresso, se impõe a reforma administrativa. Nós temos que mudar esse país e o serviço público. Eu sei das resistências do serviço público. Eu vivenciei isso. Mas é imperioso que se faça. E, além disso, tu distinguiste bem reforma tributária da reforma fiscal. Vai ser empenhado nova tentativa, agora partilhada, da reforma tributária lá no Congresso. Se o nosso presidente aspira mesmo ser reeleito, se não avançarem essas reformas, se a economia, essa vai decidir qualquer pleito, se a economia não reagir, e já começou a reagir, e espero que seja uma reação permanente, positiva, e avance para o bem do país, ele pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque, evidentemente, as promessas de campanha vão ser cobradas, reformas, privatizações e a manutenção da economia, e, não obstante a Covid, a superação disso
lhe dará os dividendos políticos. E aí, possivelmente, ele se tornará merecedor. Muito bem. E vê só o detalhe, que com essa reforma que o prefeito quer fazer, diminuiria substancialmente um gasto diário que a prefeitura tem de mais de 3 milhões, né, com a questão da Previdência. Aqui, na prefeitura? Prefeitura aqui. E não saindo isso, o que ele vai fazer? Vai ter que... Plano B. Plano B é aumentar a alíquota, ou seja, aquilo que o funcionário desconta da sua remuneração, de 11% para 22%. E quem será o maior prejudicado? O aposentado. O cara que já contribuiu, que já se aposentou, que recebe o seu salário, ele vai ter uma mordida de mais 11% em cima dos 11% que ele já tem. Né? Então, É verdade. Quer dizer, resultado de quê? Da intransigência de 2, 3 vereadores. É verdade. Vamos adiante. Ainda falando aqui de Jean-Pierre, atleta do Grêmio, aí, ele diz aqui, ó, situação de Jean-Pierre gera debate interno dentro do clube e venda não está descartada. É notícia quentinha, saindo agora. Minha gente, vamos falar do nosso Jornal do Comércio. O melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul é o Jornal do Comércio. E a manchete do Jornal do Comércio hoje está maravilhosa, porque os catarinenses têm entrado aqui no Rio Grande do Sul, os empresários, grandes grupos, e tomado nossas empresas. O caso da Multissom é uma, por exemplo. O que fez Lojas Colombo? Foi lá e comprou exatamente o feirão de imóveis. Uma grande empresa lá agregou a Lojas Colombo. Silvio Lopes. Silva, esse processo aí já vem de muito tempo, né? Nós temos, ao longo da história, né, Jurandir? Mas eles estavam vindo aqui nos tomando, nos engolindo. Exatamente. A chamada desgauchização de empresas daqui, que eram compradas por empresas de fora. O Gerdau está em São Paulo. Tu te lembra o processo de desgauchização? Então, hoje se vê assim uma tendência, até porque o governador está pensando nisso, o governador anterior, né, o nosso governador anterior, o Sartori também tinha uma posição dessas, ou seja, de consolidar não só o polo industrial, mas comercial aqui no estado, e promover exatamente isso, a capitalização das empresas aqui, o bom gerenciamento, dando condições delas, para que também elas pudessem avançar fora do Rio Grande do Sul. A Lojas Colombo está fazendo isso e, de certa maneira, compensa aquilo que os catarinenses estão fazendo aqui. Eu acho interessante isso para o polo regional, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, até porque Santa Catarina e Paraná são nossos aliados em vários projetos. Nós vimos aí a matéria agora há pouco do BRDE, nós somos muitos parceiros em projetos importantes no país através do BRDE. Então, parabéns à Colombo, que dá esse salto interessantíssimo, importante e que mostra o que nós temos aqui também, potencial de comércio da área do varejo em condições de avançar Brasil afora. Muito bem. É isso aí, Júnior? Sem dúvida, né? Isso aí é um fator importantíssimo e mostra que, além de tudo, nós estamos recuperando a nossa economia do país. Exatamente. Porque estava estagnado a empresa está com recurso, com fôlego para fazer investimento. Exatamente, buscar. Deu um recado lá para os catarinenses, né? Foi um golpe lá para a economia catarinense, a nossa rede Colombo aqui, de Adelino Colombo, essa figura ímpar, né? Grande empresário, um desbravador dos negócios, um visionário também, Adelino Colombo. E aí até foi seu filho, né? Que fez a negociação, mas ele é o grande mentor do negócio, presidente do grande conselho de administração do Grupo Colombo. Bom, vamos adiante falando do barranco. Agora vem com milança de novo. Os caras ficam bravos. Vem cá, não dá para te parar? Mas como é que eu vou parar? Eu vivo disso, minha gente. Imagina nós aqui, né? E o que vai se fazer? Há 51 anos, no coração de todos nós gaúchos, o barranco, subindo ou descendo a Protásio. O ponto de encontro. Primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil. Para, recomeça com essa costela, pelo amor de Deus. Dá um talho dessa costela aí. Me dá um melhor chopp, o chopp mais bem tirado do Brasil é o do Brasil. Olha essa picanha. Essa faca é afiada demais. Melhor churrasco à la carte. Olha esse chopp, que loucura, hein? E ele fala da faca aí, Bom, esse chopp aí, eu vou dizer para vocês, ali no espaço, né, externo, ali nos Cambuins, Pássaros Cantantes, é o melhor ambiente para acertar um alvará. Não vará. Não, isso aí tu recupera. Não, isso aí tu... Experiência, né? Experiência. Lombinho com queijo, olha ali que loucura aquilo ali, minha gente. Isso aí tudo é barranco, complexo barranco, barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos os nossos gaúchos. Ambientes climatizados e ao ar livre. Comandado por quem? Liderança do empresário Elson Furini. Então te liga no Barranco Barranquinho. Olha que a teleentrega segue bombando também. Lá no Barranco,
é o 51-3331-6172. No Barranquinho, lá com o Léo Piscine, é o 51-30-28-23-10. Os amigos da casa são sempre, sempre muito bem-vindos, né? Todos aqueles que, né, que convergem para o Barranco, são os amigos da história do Barranco, Barranquinho, são sempre privilegiados lá, recepcionados por todos, né? Gerentes, Elcio Furini, o Júnior, garçons, né? Todos os colaboradores. Ali é aquele esquema, assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos com só um propósito, que você passe momentos inesquecíveis do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos falar do CCG, hein? CCG Saúde, olha aqui, ó. Não é fácil. Ontem eu fui na inauguração do Baniza, muitas autoridades, muitos discursos, né? Corte de fita, foi lindo, maravilhoso ontem ali na Ramiro Barcelos, 621, onde está sediado o Hospital Humaniza com equipamentos de ultíssima geração. É um negócio fantástico. O grupo CCG, olha aqui, ó. Tem uma ótima novidade para vocês, está aí, ó. Para marcar o ano do seu 30º aniversário, o CCG Saúde abre as portas do Hospital Humaniza, na rua Ramiro Barcelos, 621, em Porto Alegre, tá bom? Com estrutura completa para internações, cirurgias, centro de terapia intensiva, diagnósticos por imagens, diversos centros de especialidades médicas para consultas e exames. E em julho vai abrir o pronto atendimento adulto para urgências e emergências 24 horas. Quando precisar, o Hospital Humaniza estará pronto para receber você. CCG Saúde, há 30 anos cuidando da saúde de verdade, de verdade. Vamos falar também no campo da saúde do Simers, né? Comandado lá por Marcelo Matias, grande presidente do Simers, o maior sindicato da América, né? Tem 90 anos, é um negócio fantástico, né? Olha aqui, ó, o Simers destaca a importância da valorização, segurança e respeito aos médicos. Além da defesa das condições de trabalho e plano de carreira pertinente junto aos gestores, o Simers oferece serviços especializados e diferenciais aos seus associados, os quais possibilitam a dedicação dos profissionais aos seus pacientes. Acompanhe as redes sociais e os canais de comunicação do Simers e saiba mais sobre o trabalho dessa entidade que há 90 anos atua na defesa dos médicos e, com isso, em defesa da saúde. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem, Júnior de Soares. Aproveitar que nós estamos aqui, uma mesa só de garotos, né? Só... que não cozinham mais nem na terceira fervura. Não, isso aqui não. Todos trocaram os calços do motor. Quero aproveitar porque justamente hoje é o Dia Internacional de Combate à Violência contra o Idoso. Tá? Então, chama a atenção, a ONU chama a atenção para isso, porque a gente sabe que existe muita violência contra os idosos, violências físicas, morais e tal, mas nós aqui no Brasil temos algumas condições, algumas questões assim como, por exemplo, o idoso recebe sua aposentadoria do INSS, um malandro lá faz uma movimentação, tem coisa, de repente quando ele vê tem um empréstimo lá que foi tirado no seu nome. Ou, de repente, seu neto convence lá a fazer um empréstimo e por aí vai. Agora, o que está acontecendo muito são golpes. Golpes, e aí a pessoa tem que se cuidar. Na internet, por exemplo, recebe e-mail, tá? Olha que a gente recebe assim em seguida, aquele troço assim, sua fatura venceu, tal, né? Providencie o pagamento, ali, ó, já tem um aqui atrás da câmera que diz que aconteceu com ele. E ele pagou, né? Venceu. Não pagou. Aí está ali o link para você abrir para verificar o que se trata. No momento que abriu aquilo ali, você abriu as suas informações e está se entregando para eles lá, para eles fazerem todas as malandragens que quiserem. Isso do e-mail. Agora, o que está acontecendo, e muito, e preste atenção aí, tomem cuidado, tá? É através de mensagem de WhatsApp pelo celular. Tá? Mensagem que vem, de repente, do seu filho, da sua filha. Ah, pai, eu estou precisando fazer um depósito. Eu recebi isso aí ali. ontem. Sabia, né? Colonaram do nosso amigo do Rosário, lá, o... Do Ramiro Rosário? Ramiro Rosário. E mandou... Me pediram para mim, 3.990. Eu te pago amanhã, Silvas. Pô, hoje ainda eu recebi mais um aqui, ó. Como se fosse a minha filha pedindo aí, ó.
das 1.640 Só que ninguém mais está entrando nisso, só um desavisado total, né? Mas tem que alertar. Tem que alertar. Tem que Claro. alertar. Não. A pessoa vai na boa fé, né? Eu conheço muita gente que marchou. Muita gente. Eu conheço muita gente que marchou. Marchou alto. Tem... Grana alta. Não, hoje, casualmente, eu estava vendo, e a Globo mostrou uma matéria sobre isso aí. Teve gente. Está assistindo a Globo, gente? Pô. Não, eu assisto de carona, vendo uma imagem sem som, né? Porque no estúdio lá da rádio a gente tem todas as emissoras, né, com a claro. imagem. Né? Não, eu acho que tem. Então, uma empresa de jornalismo tem que estar atenta a tudo que está acontecendo, sem dúvida. Teve gente que marchou com mais de 400 mil. Mas aí também é demais, né? O cara não conferir também, fazer um troço disso. Então tem que cuidar, porque esse golpe está aí na rua. Vem como se fosse seu filho, sua filha, seu amigo, seu conhecido. Me faz ali e tal, amanhã eu te dou, deu um problema lá com o meu depósito, não sei o que, tá aí coisa. Vem aquelas desculpas e aí a pessoa faz a transferência e marcha, porque esse aqui não tem volta. Então, cuidado com isso, né? E estes... Olímpio Souza. E estes espertalhões, delinquentes, eles devem ter um contato com o IBGE, porque eles sabem bem quem é velhinho, quem é que é vulnerável. Mas, às vezes, eles quebram a cara, né? Eu recebo alguns telefonemas insinuando-me a incursionar num golpe desse. Mas aqui a coisa é diferente, né? Eu já estou, além de alertado, eu sei bem... Como proceder. Mas tu tem razão. E é um problema que se acentua, Jurandir, porque a velhice, já que hoje estamos falando em idosos... Bom, a velhice vai ser doença, né? A velhice vai ser doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. Pelas estatísticas, a velhice, a média de vida da população está aumentando. Mas a Organização Mundial da Saúde anunciou isso hoje. Então, a média de vida no país, o que deve ser também festejado, a cada ano sobe, fica mais alta. Quer dizer, a mesa aqui já passou a média. Já passamos. Nós já estamos no lucro. Sim. Não é isso? Então, fico muito à vontade de compartilhar essa mesa, porque estamos todos acima da média. Todos no mesmo barco. Estamos na linha de tiro, né? Olha aqui, eu queria aproveitar assim, o dia do idoso. Do idoso e tal, dessas coisas. Dia Internacional de Combate à Violência contra o Idoso. E uma outra violência que comete com o idoso, que nós estamos... Esse evento do Hospital Humaniza aí me oportuniza dizer o seguinte: parabéns ao grupo que está fazendo, CCG, né? Está fazendo isso. Realmente uma grande nação, ela se faz com o atendimento com a saúde e não com estádios de futebol. Então, o Brasil hoje, o Humaniza aqui, traz para Porto Alegre uma amplidão maior de oferta de leitos de saúde, até porque a população brasileira, como vocês podem constatar propriamente, e aqui nós temos falado a respeito disso, está cada vez envelhecendo mais. E, claro, a partir de uma certa idade, as pessoas demandam muito mais cuidados com a saúde. E o hospital é um centro de referência para isso. Então, parabéns ao Humaniza, parabéns ao CCG, que trouxe, né, para nós esse grande presente aí num ano, né, ainda de pandemia, e que nos dá um alento muito bom para que nós possamos ter essa caminhada ainda mais longa, né, o professor Olímpio? Porto Alegre hoje, e agora com o Humaniza, aumenta, é um centro de excelência de saúde. Os nossos hospitais e coisas são exemplares. O problema é que nós temos que distribuir mais essa excelência pelo território nacional, porque senão ficam muito concentrados. Mas o Rio Grande do Sul tem Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas e Porto Alegre como centros que atraem as populações de referência nessa área dos municípios vizinhos. E justamente por termos essa melhor qualidade na área da saúde, temos também a maior longevidade do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, né? Os maiores índices são no Rio Grande do Sul. Outra coisa que nós temos
que enaltecer é que estamos liderando em Porto Alegre, no Estado, o número de vacinados. Sim. Né? Esse é um Tá trabalho histórico do Rio Grande do Sul, desde os tempos do Jair Soares como secretário da Saúde. Depois Bonô e uma sucessão de grandes secretários da Saúde. Nós temos Germano tradição. Bonô, Germano médico Bonô. sanitarista. E hoje temos o secretário Esparta, que está Mauro conosco. Esparta. No município, né? Município. É, no município. Mas tu vai incursionar pelo... Vamos ter que falar um pouquinho aqui do Suco Petri, que está há 28 anos nessa bancada, né? O primeiro visitante desse programa Atividade como anunciante, né? Mídia, publicidade, foi Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Então, há 28 anos nós temos aqui, estamos sempre saboreando, degustando Sucos Petri, nós todos comentaristas, como também os nossos convidados que transitam por aqui, né? Então, sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Uva laranja 100% natural, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Ele é o mais vendido, portanto, o mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Ok? Então te liga com Sucos Petri 100% natural. É um negócio fantástico. Sucos Petri. Muito bem. Vamos falar agora, sabe de quem? De um banco de fomento que impulsiona a economia gaúcha, né? Porque o Badesul investe e trabalha para o crescimento do Rio Grande. É um banco de desenvolvimento. Banco de Desenvolvimento do Sul, Badesul, Banco de Desenvolvimento. Oportunidades para todos os tamanhos de empresas, tá? Inclusive empresas públicas, tá bom? Agronegócio, etc e tal. Esse é o Badesul. O Badesul dá valor para quem empreende e produz. O Badesul dá valor para o Rio Grande crescer. Veja a mensagem. Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força. Para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ok. A gente está vivendo uma estação de muita alimentação, né? E os glutões aí, às vezes, se excedem, né? No mocotó, uma feijoada, a temporada das feijoadas do mocotó, né? Da paeja, uma costela gorda, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa, sabe de quem? De olina. Olina é essência de vida, porque olina resolve a vida de todo mundo, né? Está um pouquinho, né? Dificuldade na digestão, um pouquinho indisposto, né? Disposição estomacal, como se diz, é quando a gente faz uma comidinha maravilhosa e o excesso, às vezes, provoca essas situações. Mas não tem problema. Quem tem olina, está resolvido, porque olina é essência de vida. A família Olina está aí para você. Então, no consultório, escritório, né, no corporativo, na casa do campo, da cidade, lá na praia, sempre, na viagem, na bagagem, Olina é essência de vida. Não se esquece, você é o maior aliado numa viagem, eu não abro mão de levar Olina, essência de vida. Porque aí eu não faço trabalho, não levo castigo. Eu faço as minhas artes. As extravagâncias. E vamos em frente. Olina, essência de vida. Silvio Lopes. José Silva, amanhã, dia 16 de junho, o Conselho de Política Monetária do Banco Central vai fazer uma reunião que é esperada através dos especialistas na área de monetária e de crédito, que haja um aumento de 0,75% na taxa Selic. A taxa Selic é um mecanismo de parâmetro de juros dos empréstimos interbancários de grandes investimentos junto à rede financeira nacional e internacional também. Então, na verdade, a taxa Selic, que está em 3,5%, aumentando 0,75%, chegará a 4,25%. Há várias razões, entre elas, para o aumento da taxa Selic, que é o de remunerar os investimentos e também, por outro lado, controlar um pouco esse processo inicial de uma inflação. Porque a taxa de inflação que está crescendo, aí, segundo o dado, poderá chegar a 5% e alguns institutos até 8% esse ano, ela de certa maneira, impulsionada pelo reaquecimento da economia. Então, tem muitas empresas que estão com a sua taxa de produção,
sua capacidade produtiva de produção já elevada, ao aumentar mais essa capacidade de produção para que ela venha a produzir, ela gera um processo inflacionário também que se estende para todos os ramos da economia. E até porque, em função disso, desse reaquecimento da economia, o Instituto Focus do Banco Central já está apostando que nós venhamos a ter este ano de 2021 um crescimento do PIB que lá no ano passado a Focus imaginava que seria de 2% no máximo, já está em 4,85%. Alguns institutos fora a área oficial, com bancos privados, estão prevendo um PIB ainda maior. Alguns deles chegam a ter uma taxa de previsão de 6,5%, o que é fantástico diante de tudo que aconteceu. Em compensação, para encerrar, no ano que vem essa taxa poderá ser menor, porque vai ter um piso maior este ano, então será menor o ano que vem. Será entre 2,5% e 2,8%. Mas agora é muito cedo ainda para fazer essas previsões. Muito bem. Jurandir Soares. O importante é que o PIB está crescendo, né? Com certeza, com certeza. Esse é o fator determinante para o país, a recuperação econômica, né? Porque é aquele problema que a gente vivenciou, pandemia, questão da saúde, questão da economia, muitas empresas fechando ou tendo que diminuir a sua produtividade, né? Mas fazendo uma ginástica tremenda para continuar funcionando e agora, felizmente, nós estamos na retomada, a retomada do crescimento, a retomada do desenvolvimento, e isso aí é fundamental para um país como o Brasil, né, que teve um crescimento negativo do PIB do ano passado e que neste ano as perspectivas vão desde os 3,7% projetados pela OCDE até os 5,5% projetados pelo Itaú, né? Então isso aí é estímulo, isso aí é uma notícia entusiasmante que a economia, a gente sabe muito bem, ela pesa o PIB está descaindo, no né? nosso bolso. O PIB está descaindo. Está descaindo. Né? A despiora da economia. A despiora. Essa colocação é mortal. Determinada rede de TV aí, para não dizer assim que o PIB está crescendo, está melhorando, não, ele está despiorando. Eu acho bonito. Despiorando. Descosta. Descosta, tá certo. Descosta. Tempo do Chico, né? Descosta. Chico Anísio. E como é que está o Leozinho? Léo, nosso profissional, técnica aqui. O Leozinho. O Léo é um cara que quebra galho, né? Léo, um grande abraço. Léo é músico. O Léo segura todas. Segura todas. O Léo vai tocar gaita, gaita ponto. Gaita ponto. E eu toco violão. E o gogó é muito bom do Léo, né? Agora tem que pegar ele num dia inspirado, né? Porque daí ele... Estamos ouvindo aqui, tá bonito o teu... É novela, não? Não. Tá. Então tá. Paulo Olímpio Souza. Eu ouvia os comentários dos experts da economia e realmente é alvissareira essa reação do nosso PIB, né? Não se esperava tão cedo e nesse volume a reação. Espero, Jurandir, que seja contínuo e permanente. Mas quem está à frente dessa recuperação é o agronegócio. Sim. A produção deste ano e sucessivamente dos anos anteriores, e parece que a cada ano se supera, Sim. É fantástica. Quando eu falo em agronegócio, eu estou pensando na agricultura e também na pecuária, na suinocultura, na avicultura. O que se está exportando de aves, de suínos, é uma coisa fantástica. E a produção das pequenas propriedades em aves e suínos no estado é uma coisa, assim, absolutamente números... Ninguém imaginava. Ovos, é uma proteína fantástica. Então, estamos vendendo ovos em pó para o Japão. Eles lá misturam como um fermento, uma coisa, né? Exatamente. Então, o Brasil... Matéria-prima. Tem um potencial para alimentar o mundo, né? A Ásia, que hoje cresce também no aspecto econômico, financeiro,
espetacular. Então, isto puxa. E a indústria, que está também associada ao agronegócio, a produção de máquinas... Né? Reação em cadeia. É reação em cadeia. Então, nós temos que tirar o chapéu. E vocês falavam na reação gaúcha. A gauchada que subiu e colonizou o oeste de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e todo o oeste do Brasil, está hoje no Cerrado, está na Bahia. Esse know-how gaúcho é que está à ponta, chefiando isso. Né? E nós já estamos também, em termos de produção avícola e suína, voltando, já perdemos para o Paraná e Santa Catarina, mas já estamos recuperando terreno aí também. Então, eu estou destacando isso porque está aberto o processo sucessório nos estados e no país. E o agronegócio, me parece que vai ser o maior cabo eleitoral a ser explorado. Sem dúvida. Então, o P e P, não é Partido PT. Progressista. O progressista. Porque o termo progressista, Silvio, foi usado como representante de esquerda, né? Mas o Partido Progressista é um partido conservador, por excelência. É verdade. Bom, É como a democracia, né? Usado por muitos partidos que acham que democracia é... Até o nome de democracia é uma ditadura, né? Bom, mas já lançou aqui no Estado um pré-candidato, Luiz Carlos Reis, ex-prefeito de São Borja, e é um líder. E atual senador. Senador e líder do agronegócio aqui no Estado. O melhor senador que temos. Um senador exemplar, digno. O Rio Grande do Sul tem lá uma representação muito digna. Pois bem, já se lançou como pré-candidato ao governo do Estado. E eu não sei se vocês confirmam, mas eu ouvi que a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, seria a escolhida para ser vice para compor uma chapa com Bolsonaro. Vocês teriam ouvido alguma coisa a respeito? E que ela já teria até concordado? Especula-se com relação aos dois ministros mais destacados do Bolsonaro, a Tereza Cristina e o Tarcísio. Freitas, que é da infraestrutura. Que é outro grande ministro. Que está fazendo outro trabalho extraordinário. Um dos melhores ministros de Bolsonaro. Na infraestrutura, que é um detalhe fundamental para baratear o custo da nossa exportação. Isso. Para não ter tanto desperdício como nós temos, que sai lá do centro-oeste, caminhão para aquelas estradas precárias e a soja caindo ali até chegar no porto. Está construindo ferrovias. Nós vamos finalmente ter ferrovias. Já estamos tendo. Se você analisar em São Paulo, tem coisa que a grande mídia não conta, né? Não conta. A Rumo é uma ferrovia de primeiro mundo, primeiríssimo mundo. Ela liga o Porto de Santos e vai até o Centro-Oeste. E este ano deve ficar pronta a Norte e Sul, que vai sair, né, ligar o Porto de Santos ao Porto de Itaqui, lá no Maranhão, e com conexão para o Centro-Oeste. Aquela nossa produção do Centro-Oeste vai sair por trem para chegar até os portos, o que vai baratear mais ainda a nossa produção. E a produção que é preciso ressaltar também, né, Paulo Olímpio, o avanço que nós tivemos na produtividade, no que se colhe por hectare, né? Porque a tecnologia, as pesquisas, a Embrapa, por exemplo, uma empresa de pesquisa e tal, está fazendo com que a gente, num hectare, produza cada vez mais. Exatamente. Né? A produtividade, se deve isso à Embrapa, tu destacaste bem. Por isso que se cogita da indicação de Paulinelli, ministro da Agricultura do governo Geisel, e Luiz Fernando Cirne Lima foram os dois protagonistas da criação da Embrapa, né, como Prêmio Nobel da Paz, porque foram os mentores, os protagonistas dessa revolução do agronegócio no Brasil. Nós éramos, em 1970, importadores de grãos.
Hoje nós alimentamos o mundo. Maravilha. Vamos adiante, então, falando do Grupo Zafra, 86 anos, que tem mensagens espetaculares sempre, né? Extremamente oportunas, né? E essa institucional que faz o Grupo Zafra, 86 anos, que diz o seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. Isso aí nós precisamos do comportamento de todos, né? A adequação de todos aos protocolos vigentes no país, no nosso ambiente, né? Onde moramos, onde vivemos, tem que fazer a sua parte. Respeite a Covid-19. Então, aqui, ó, porque aí a gente vai ter na plenitude essa mensagem, em pouco tempo, essa mensagem do Grupo Zafra. A vida acontece quando a gente se encontra, veja a mensagem. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Vamos adiante, então. Vamos falar assim, sabe de quem? Do Di Paolo. Quando eu falo em Grupo Di Paolo, eu falo em Paulo Jeremia. Olha aqui, ó. Vamos falar de galeto, o melhor galeto do planeta. Lá em São Paulo, o Jurandir é testemunha, o filho dele é habituê do Di Paolo em São Paulo. Né? Chegou o Di Paolo em São Paulo, o paulista entrou de ponta cabeça lá, está lotado sempre de Paolo em São Paulo. 250 bonecos lá dentro, o galeto chega a estar lá no telhado. Aqui, o melhor da culinária típica da Serra Gaúcha você encontra onde? No Di Paolo. Comida saborosa, com essência artesanal, preparados com amor, temperos frescos e seguindo as receitas da nona. Nossos pratos saborosos são uma volta às origens. Toque caseiro para recriar experiências ao redor da mesa farta. Prove a sequência de galeto ao Primo Canto em Porto Alegre. Aonde que você vai provar a sequência de galeto ao Primo Canto em Porto Alegre? Ora, no Bolivar Laçador. É um negócio fantástico. O cenário, né? Aeroporto, as aeronaves aterrissando, é um espetáculo. A garotada adora. O cenário é lindo, maravilhoso. Céu de brigadeiro, especialmente. Minha gente, é maravilhoso. Uma galeteria de primeiro mundo, com conforto e atendimento e a singularidade, né, do galeto Di Paolo. Então te liga no Bolivar Laçador, ali nas imediações do aeroporto Salgado Filho, o aeroporto Porto Alegre, como diz agora, né, a Fraport. Vamos ver aí essa mensagem do Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Muito bem. É aí, Paulo Olímpio. Zé Silva tortura a gente aí, né? Eu tava dizendo, ele tortura a gente. Ele começa com os queijos lá do armazém. Do armazém dos queijos. Depois passa pelo barranco. E aí termina com o Di Paolo. Depois nos oferece Olina, só pode. E suco Petri, né? Suco Petri. O suco Petri, para hidratar um pouco, e depois Olina. Ninguém aguenta, né? Não é fácil. Vamos adiante, então. Estamos aqui com 20 horas e 14 minutos. Temos mais 16 minutos para o fechamento do nosso programa, né? Nesse período, né, nós estamos aí
com 18 horas e 55 minutos, começo do nosso programa, até às 20 horas e 30 minutos, programa Atividade, 28 anos no ar, sempre ao vivo. Zé Silva, o IBGE tem feito estudos aí sobre a questão da desigualdade de renda no Brasil. Veja bem, agora há pouco o Jurandir e o Paulo Limpo falavam da questão do agronegócio. O Brasil é um dos maiores produtores, talvez seja hoje o maior produtor mundial de alimentos. Nós temos no Brasil, segundo esses dados do IBGE divulgados hoje, cerca de 19 milhões de pessoas vivendo na linha da pobreza. Só para terem uma ideia, esse estudo do IBGE, ele estabeleceu a questão da desigualdade de renda desde março de 2020 a março de 2021, ou seja, nesse período praticamente da pandemia. E apontou que a desigualdade aumentou naturalmente. E é o chamado índice de Gini, ou Gini, que mede esta divisão da renda, essa desigualdade, essa desproporcionalidade da renda. E esse tem aumentado, ele está quase próximo de 1, e quanto mais próximo de 1, maior é essa desigualdade. Por exemplo, aqui, ó, os pobres tiveram uma queda na renda de 20% desde março de 2020 e até agora, março de 2021. A renda média do brasileiro na pandemia caiu 10,89%. E nesse estudo feito pelo IBGE, a própria Fundação Getúlio Vargas faz estudos frequentes a respeito disso, trimestralmente ela publica na revista Conjuntura Econômica. Estabeleceram esses dois institutos que os grandes vilões da questão da economia brasileira foi o setor público. O setor público no Brasil, vilão por quê? Porque ele acabou sendo o mais protegido, o menos prejudicado. Segundo esses estudos do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, o setor público não perdeu renda e, pelo contrário, muitas castas do setor público acabaram aumentando a sua renda. Então, esta desigualdade fica muito pior ainda, do nosso ponto de vista macroeconômico, porque certas castas continuam sendo ainda intocáveis e mesmo com a crise tão aguda quanto tivemos da pandemia, elas continuaram tendo a sua renda garantida. Isso realmente é uma grande injustiça social. Muito bem, mas os patrícios são inteligentíssimos, né? Tem um testamento aqui do vovô Salim, muito interessante, muito interessante. Vamos ver se o nosso Ted Boy Marino consegue botar para o nosso telespectador ver essa mensagem do vovô Salim, que ele deixa para um neto. Aqui, ó, dá uma olhada aqui, vamos ver se vocês conseguem ver, vamos ver. Testamento do vovô Salim. Meu querido neto, não é muito, mas o que deixo para você é suficiente para você comer o resto de sua vida. Um garfo. Deixa um garfo. Um garfo. Pô, aqui, vovô. É bem de Patrícia, né? Patrícia é fogo, né? Não é mole. Ai, meu Deus do céu. É fogo. Tá. E aí, Júnior? Nós estamos falando aí questão da próxima eleição, né? Sim. O Bolsonaro está estruturando, né? Essas, como é que é? Das motocicletas. Motocicletas. Né? Aí está sendo um sucesso, né? Está arrebatando seguidores pelo país. Vai ter aqui em Porto Alegre também, né? Então, a gente falou, a economia é ponto-chave, é o ponto fundamental. E o outro ponto, que ele não pode descuidar, é o auxílio emergencial, né? Esse aí é outra coisa que tem que ser mantido, ele tem que continuar, porque esse é o voto lá do Nordeste. Já foi prorrogado até outubro. Lá do Nordeste. Foi prorrogado até por outubro. 3 meses, mas para as eleições falta muito. Né? Então, realmente... Incorpora no Bolsa Família. Mas aí nós a recuperação da economia, na velha história do assistencialismo. Mas precisa, Paulo. Eu sei que precisa. A Bolsa Família é assistencial. Né? E este agora do Covid é um plus. Né? É um plus. Mas se a economia crescer, se desenvolver, se a empregabilidade dos desempregados, Silvio, que tu falava no aspecto social, muito importante, a má distribuição de renda do país, tudo isso pesa. Mas se a economia avançar, como está avançando, se consolidar, é o maior cabo eleitoral para qualquer presidente. O Trump foi derrubado pela Covid. Ele sim, tu que é especialista em porque a economia estava lá em cima. Ele estava sobranceiro, estava sobrando, ele estava correndo sozinho em janeiro.
De cola erguida, como se diz aqui. De cola erguida. E veio a Covid e matou. E topete também, né? Cola e topete, né? A economia é mortal para o norte-americano o desemprego. Para eles lá... Então, a Covid trouxe esse problema econômico nos Estados Unidos. E lá virou o pleito. Virou o pleito. Então, se continuar crescendo como está e se consolidar, é o maior cabo eleitoral de qualquer um, seja no Estado, seja no município, seja na União. Mas é uma coisa que tem as reformas, como eu já disse, e não sei por que houve um retrocesso nas privatizações. Eu não sei por que Eletrobras... Bom, nem vou entrar demais. Os interesses, como diria o amigo Bruno. Nem vou entrar demais porque está... Não quero cair na polarização que está. Muito bem, vamos adiante falando de Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre. Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Você às vezes nem se dá conta do montante e às vezes ele é extremamente significativo, resolve uma barbaridade o seu caixa aí, tá? Então, aqui, para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para a recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Então está aí a CDL botando mais, né, um instrumento vantajoso para você, associado da CDL Porto Alegre, para recuperar essas dívidas em atraso que você tem aí, que muitas vezes você nem se dá conta do valor significativo que empilha esse capital aí que está todo em dívidas. Então, aí é a condição para você recuperar todo esse patrimônio financeiro aí, tá bom? Vamos adiante falando de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, onde você viaja pelo mundo visitando as lojas de vinhos do mundo. Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Parcelamento no cartão de crédito, combos, descontos de 15%, 25%, 35%, rótulos importantes, gente que sabe tudo para lhe oferecer, né, nas lojas, né, qualquer tipo de dúvida. Olha, eu estou fazendo um jantar assim, com tal carne, enfim, eles dizem, é o vinho tal, é um cabernet, e por aí vamos embora. Então, isso é que funciona em Vinhos do Mundo Importadora, todas as lojas com estacionamento e segurança. As 3 lojas de Vinhos do Mundo Importadora, parcelamento do cartão de crédito, se a compra for um pouquinho encorpada, Vinhos do Mundo leva até o seu endereço sem cobrar um centavo. Assim funciona Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Então, olha lá, vamos para a primeira loja, que é na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Aquelas condições que eu falei, atendimento PhD, só gente que entende de vinhos branco, tinto, rosé, espumantes, champanhes. Tem as cervejas especiais também. Só Vinhos do Mundo tem um rótulo de cervejas artesanais. Só Vinhos do Mundo tem. São excelentes, exemplares. Já chegamos na Avenida, na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições das lojas todas, estacionamento, segurança e atendimento singular. Depois vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135. Está aí a loja, né? Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Olha aqui, parcelamento no cartão de crédito, rótulos importantes, preços lá embaixo, lá no assoalho, combos, né, vários rótulos, tudo em ofertas para você fazer a maior compra de vinhos espumantes, delicatessen e acessórios para o seu bar, sua adega. Vinhos do Mundo Importadora, o site é vinhosdomundo.com.br, o telefone geral é o 51 30 12 80 90. Tem tempo para um comercial adicional ao Tem, Vinho do sempre Mundo? tem. Eu sou cliente de Vinho do Mundo, e aqui na Cristóvão. Sim. E eles são grandes distribuidores dos vinhos chilenos Casa Silva. Casa Silva, o chileno Casa Silva. Toda a linha, né? Eu gosto do Micro Terroir, do Los Lings e o Reserva Carmener. Muito bom. Muito bom. Mas eu descobri, entre o Los Lings e o Reserva, uns 5 cepas
5 cepas. 5 cortes. São 5 cortes, 5 uvas. Espetacular. Eu recomendo. Qual é que tu disse? 5 cepas. 5 cepas. Não é vírus, Cepas. é vinho. É o bom vírus. É cortes, 5 cortes. Esse Casa Silva, maior acionista da Casa Silva, está aqui, Está aqui, o maior acionista. Mas eu estou fazendo um merchandising para uma atividade exatamente. e para... Pois olha, eu digo para vocês que ao Vive a Cores eu recebi um convite do Ele é acionista, presidente do Grupo Casa Silva, lá no Chile, mas não tive ainda a oportunidade de dar um pulo até lá para me hospedar na vinícola, né, que tem uma hospedagem espetacular, né, uma gastronomia de primeira grandeza e aqueles vinhos espetaculares, né? Tudo que tu não gosta, né? Tudo que tu não gosta, né? Mas eu vou achar um tempinho. Altitude. Altitude é o top de linha. Exatamente. Não esquece de levar a Olina. Olina, não, tem que levar Olina. Olina na bagagem. Lá, quem comanda lá é o Geis, né? Mário Geis, que é o enólogo do Casa Silva, que é aqui do nosso. E ele aqui. tem um vinho especial também. Tem, olha aqui. E tem uma coleção de carros antigos, minha gente. É espetacular. De fazer inveja ao Algair? De fazer inveja. Mas não, o Algair tem. Não, acho que o Algair tem mais. O Algair tem. O Algair tem. Saudade do Algair, ele não tem aparecido? Não, ele tem aparecido, mas ele se encolhe muito, né? A Ana não deixa ele sair e tal, mas... A rede é curta, como a rede curtinha. A rede é curta lá. Mas o Algair vem aqui amanhã, ou quinta ou sexta, ele deve estar aqui. Ele faz a escala dele aqui. Ele esteve aqui a última vez também, não, já a semana passada ele esteve, mas esteve aqui num grande programa que nós fizemos com o César Schirmer, né? Secretário de governo do nosso prefeito Sebastião Melo, que o César Schirmer é o responsável pela revitalização do centro, né, centro histórico de Porto Alegre. E já começou, já deram o start, já deram a largada. É o chamado prefeito do centro. Prefeito do centro. Vamos deixar Porto Alegre lindíssima, pode ter certeza, com a colaboração de todos, né? Por favor. Não, a gente vê que há determinação desta administração no sentido de recuperar o centro, recuperar a cidade de um modo geral. Até, por sinal... Quarto distrito está em alta? Quarto distrito, e veio hoje Farrapos, do organismos de fomento da Espanha, uma verba perdido. De 1 bilhão e 700 a fundo perdido. Vão recuperar Farrapos. Para Farrapos, imagina. Mas como disse o próprio César Schirmer aqui no teu programa que eu assisti, depende também da população, depende do cidadão, tem que fazer a sua parte. Da cidadania. É verdade, é verdade. Não? Nada se faz sozinho em lugar nenhum do mundo, né? Não, e esse detalhe assim que eles fizeram de criar uma espécie de um prefeito, né, do bairro, de uma praça, de um bairro e tal, né? Isso ali faz com que as pessoas se sintam participantes, né? Participando do processo, né? E que se interessem por isso. Isso aí é muito bom. O César Schirmer, que é meu amigo particular, pediu para mim tentar fazer um convencimento. Armazém do Queijo no centro, Di Paolo e Vinhos do Mundo. Estou trabalhando. Dependendo da onde, ganha até o aluguel. Dependendo, um prédio histórico, tu faz a manutenção, pode instalar ali uma loja Vinhos do Mundo, um Di Paolo ou um Armazém do Queijo. Tem vários prédios que a prefeitura vai disponibilizar. É o encontro dessa ideia do Schirmer que tu está agora difundindo. Não sei se foi no Jornal do Comércio que eu li hoje, que grandes incorporadores estavam olhando o cais para exatamente. Não, está aqui. Em área residencial. É uma forma de botar gente no centro. Gente, não adianta. O que vai fazer a vida de uma cidade Zé Silva, sabe onde ficaria extraordinariamente bem qualquer um desses empreendimentos que tu citou? Na antiga confeitaria Rocco. Aquele prédio é lindo. É lindo aquele prédio ali. Né? Verdade. Lindo recuperar demais. Um prédio histórico de Porto Alegre também. Né? O prédio é magnífico, viu? É um patrimônio da cidade. E está ali, fechado, parado, fechado, lacrado. Se deteriorando. Eu muito desci do bonde ali, passava na maluquinha da Praça do Portão correndo, né? Casa Reinaldo? Não, senão o Reinaldo chamava. Eu pegava esse bonde ali, pegava... Opa, tu pegava o bonde? Eu pensei que tu pegava. Não, tinha pé. Tu se lembra da pé ali? Sim. O cara na porta ali, a pé, o militar ali, a baioneta calada. Era um espetáculo aqui. Depois tinha como é que era que chamava André da Rocha? Era Beco do Sétimo, né? Não, esse tempo eu não vivi. Eu morei na André da Rocha já sem essa história. Mas era o Beco do Sétimo. Tu é do tempo
Tu subia a lomba do 7 e pegava 11 de novembro, que é 11 de novembro. E lá na Salgado Filho. Zenha, como é que era? Que tinha uma rua lá que era... Cabo Rocha. Pô, falava em Cabo Rocha. Não era 11 de novembro, era 10 de Cabo Rocha novembro. era... 10? É o dia da promulgação da Constituição Polaca, do Estado Novo. Conheceu a América 10 Boate? de novembro. Sim, mas o Américo Boate. E o Balalaika? Maipu. E a cabana do Turquinho? Olha aqui, ó. Estão se entregando. Essa não foi Estão se verdade. entregando no ar aí. Começar o Marabá, era aqui na E Sete. Mil e uma Noites. Na Sete, passava pelo Maipu, depois Castelo Rosário. Fazer um tour. Depois, e lá no fim, aí era para os caras abonados, o American Boate. O Américo Boate. Para subir aquela escadaria, tinha que verter uma grana. A escadaria era no Marabá. Ah, no Marabá, exatamente. Espetáculo, coisa boa, né? Bons tempos. Ó, deu? Então tá. Obrigado. Está trabalhando no aeroporto? Então tá, minha gente, o programa vai se despedindo, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. Amanhã, 18 horas e 55 minutos, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.